Uma pregação. Eu acho o termo pregação um tanto pretencioso. Não sei se é isso que nós vamos fazer aqui. Eu talvez troque umas ideias com vocês, mais que alguma coisa, né? Mas deixa eu localizar vocês. Quem é do Conselho de São Miguel? Levanta a mão. Levanta a mão. Aqui, bem. Quem é de Guaianazes? Parece que é a maioria. E quem é do Itaim? Eu não sei se a maioria é do Guaianazes. Quem é do Itaim? Porque desde a missa das 7, quase todo mundo estava na missa das 7, né? Desde a missa das 7 que os meus olhos estão procurando a Lúcia. Não veio, mas continua me sentindo. Está bem? Dê um abraço a ela, que veio, viu? Tem muito carinho e estima com a Lúcia. Antes de qualquer coisa, porque acho que uma parte me conhece, mas eu sou Vicente Paulo, né? Que maravilha, São Vicente Paulo. Eu não tenho D, eu sou Vicente Paulo, né? Como no original francês. Você sabe que no original é o meu nome, né? Também. Muito bem, xará. Como no original. Você sabe que o original é Vincent Paul, né? O português que botou esse D. O português botou esse D, para mim é um pouco desnecessário. Mas o original é Vincent Paul, né? O francês, né? Vincent Paul. É Vicente Paulo. E eu sou Vicente Paulo. A minha vida é marcada por São Vicente de Paulo. Meu pai era Vicentino. Meu nome é realmente por causa do São Vicente de Paulo, né? E sempre me dá muita alegria encontrar vocês. Eu estou no Chile. Eu não estou aqui no Brasil. Há 3 anos me mandaram para o Chile. E esses 3 anos que estou no Chile, eu não encontrei vocês lá. Eu sei que existe. A Sociedade São Vicente de Paulo está presente no Chile, mas lá na região onde eu estou, não encontrei. O que eu acho uma pena. Né? Toda paróquia que eu chego, qualquer parte, eu sempre... Qual região do Chile? Eu estou no sul do Chile, uma região que se chama Chiliano. Está a 500 quilômetros da capital, de Santiago. Está bem longe de Santiago. Mas eu sempre, toda paróquia que chego, uma das primeiras perguntas que eu faço é se tem vicentinos. Porque se tem vicentinos, eu chego e eu sei que tem coisa boa. Né? Eu sei que tem evangelho puro, que tem evangelho autêntico. Quando tem vicentinos, eu sei que tem evangelho autêntico. Quando não tem vicentinos, a gente sempre desconfia um pouquinho, né? Vocês não contam isso para ninguém, por favor. Mas a gente sempre desconfia um pouquinho quando chega num lugar e não tem braço da caridade, né? Certamente uma paróquia precisa de liturgia, precisa de pastoral, precisa de um monte de coisa, de catequese, mas uma paróquia que não tem o braço da caridade é sempre suspeita, né? Sempre suspeita. A mim me deram meia hora, né? E me pediram que falasse que o tema, eu sempre tenho medo dos temas, e às vezes eles são mais vazios, palavras vazias que outras coisas, mas pode funcionar. Encher-se do Espírito Santo para melhor servir. Você sabia que é esse o tema? Não. Sabia? Encheios do Espírito Santo para melhor servir, né? Nós estamos no 4º domingo de Páscoa, ou seja, a gente está no meio do caminho para Pentecostes, né? A gente está no meio do caminho. O tempo pascal são 7 domingos, são 7 semanas. A gente está no 4º domingo e a gente está no meio do caminho para a festa de Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo. Eu vou falar com vocês aquilo que acredito, vou partilhar aquilo que acredito, mas talvez eu esteja falando também a partir da minha experiência como sacerdote há 16 anos, né? Então a gente vai aprendendo algumas coisas ao longo desse tempo. Eu penso que há alguns equívocos
encher-se do Espírito Santo, há alguns equívocos que a gente precisa ir primeiro a eliminar e sanar esses equívocos. Mas aí eu vou perguntar para vocês, se vocês responderem rápido, isso também vai acabar rápido. Se vocês demorarem muito, eu só tenho essas 7 da noite. Até lá a gente pode ficar aqui, né? 2 ou 3 pessoas, por favor, eu quero escutá-los realmente. 2 ou 3 pessoas me digam o que é que vocês entendem por encher. O que é que vocês entendem por encher-se do Espírito Santo? Como é que a gente sabe que alguém está cheio do Espírito Santo? Como é que a gente sabe disso? Quando ele está fervoroso nas coisas de Deus, quando ele faz aqui a vontade de Deus, não dele, procura fazer a vontade de Deus, não dele. Por mais que a pessoa, os outros não vejam, fazer isso vê. Está fazendo o máximo a vontade de Deus, aí ele está cheio do Espírito Santo. Fervor é um sinal do Espírito Santo, é isso que está dizendo, né? Fervor é um sinal do Espírito Santo. O que mais? Alegria, paz. Alegria. Aí a gente está falando dos dons do Espírito, né? Alegria, paz. A pessoa cheia do Espírito Santo é alegre, graciosa, amorosa. Alguém mais? Uma última pessoa. A pessoa não consegue viver fora das coisas de Deus. Como meu pai falou, quando já pega, já sabe que está no erro, já se preocupa, já fica incomodado e procura melhorar e procura se reconciliar com Deus o mais rápido possível. Você está falando de boa consciência. Isso tudo que você está dizendo se chama ter boa consciência, né? A consciência do que não é bom, do que é pecado, de onde eu não devo estar, do que eu devo me alejar, do que eu devo me afastar. Então, isso que você está falando, né? Quando nós falamos de equívocos com relação ao Espírito Santo, eu estou falando do seguinte. Então vamos lá. Primeiro, eu gostei do que eu escutei para a gente chegar antes de melhor ser. Primeira coisa, vamos lá. Quem é batizado aqui? Levante a mão, por favor. Tem alguém que não é batizado aqui? Parece que não, né? Parece que não. Então, assim, vamos ficar atentos, isso é muito importante. Vamos ficar atentos porque toda pessoa batizada é cheia do Espírito Santo. Atenção. Toda pessoa batizada é por si só por isso, só por ser batizado, é cheio do Espírito Santo. E por que eu estou insistindo nisso? Porque às vezes nós temos, eu insisto, com o avanço de alguns movimentos, mas sobretudo com o avanço da espiritualidade pentecostal, no cristianismo e a renovação carismática católica dentro da igreja católica, que eu gosto, que fique claro, eu tenho apreço pela renovação carismática, mas a gente começou a cometer alguns equívocos aqui. Então fica parecendo assim, que aquele que canta bem, que prega muito bem, que faz muita coisa, né, que esse tem o Espírito Santo, né? O pobre coitado que não consegue pregar, não consegue cantar, e o máximo que ele consegue ficar sentadinho no banco dele, esse não tem o Espírito Santo, né? Você precisa rebatizar, precisa fazer uma reciclagem de batismo, porque esse aí não tem, né? Mesmo com relação aos padres, vocês dizem isso, viu? Ele diz, né? Mesmo com relação, chegou o Cleito, vamos dar um alô para ele, nosso padre. Olá, padre, sua bênção, padre. Quer vir aqui? Tá bom. Mesmo com relação aos padres, eu acho isso muito engraçado quando eu escuto isso, né? Então você, quando o pessoal quer dizer que o padre é assim melhor, né? Porque prega muito, porque canta muito, porque faz muita coisa, como é que vocês dizem? Aquele é ungido, né? Um pouco coitado do padre que não faz ninguém chorar, que não canta nada, que não prega nada, esse aí a gente também precisa mandar para o bispo para reordenar, porque está faltando unção, né? Está faltando unção, né? Então vejam, são equívocos. Eu quero insistir nisso com vocês. Todo batizado, por si só, é cheio do Espírito Santo.
pregar bem, cantar bem, fazer isso e aquilo, são dons que podem aparecer por ali. Mas não há aqui uma hierarquia. Isso já lembra São Paulo lá no capítulo 13 da Carta aos Coríntios, né? Quando ele vai falar, lembra? O famoso texto da caridade, né? Existem muitos dons, né? Tá, um dom disso, um dom daquilo, mas o maior deles é a caridade, né? É a caridade. Então, veja, não há uma hierarquia aqui. Não significa que aquele que canta bem, prega bem, faz o povo chorar, tem mais Espírito Santo do que aquele que não faz isso, que tem outros dons, né? Então, quando nós falamos em encher-se do Espírito Santo, vamos ficar atentos a isso. Todo batizado, isso é teologia da graça, todo batizado é cheio do Espírito Santo. Como diz os adolescentes, não pira não. Viu? Não pira não. Não vem com essa de que precisa fazer muito barulho para ser cheio do Espírito Santo. Não pira não. Batizado é cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa assumir quando nós falamos disso, né? A graça sacramental, ela age sempre pelo sacramento, independente dos sinais externos, né? Ela é interna, não é externa. Você quer dizer alguma coisa? Talvez pode não ser um problema, né? Não ser um problema, né? Mas aqui para a gente entender isso, a gente precisa ir lá naquilo que a nossa catequista com toda certeza tentou ensinar a gente. Mas a gente tinha 9, 10 anos, né? Você já estava com a cabeça outra, né? Como diz os adolescentes, né? A gente estava em outra vibe, né? A gente estava em outra vibe, a catequista tentou, e a gente não conseguiu entender esse treino, né? Mas olha, a gente precisa, para entender isso, a gente precisa lembrar o que é teologia sacramental. O que é teologia sacramental? A gente precisa entender para falar do Espírito, o Espírito que vem do nosso batismo, né? O que é teologia sacramental? A teologia sacramental é a certeza de que aqui age Deus. O que eu estou falando? Atenção, Deus age de várias maneiras, de vários modos, por vários canais. Disso não pode haver dúvida. E não somos nós que definimos os caminhos que Deus tem para atuar com a sua graça. Não somos nós. Agora, a gente precisa ficar atento ao seguinte: quando nós falamos de teologia, quando nós falamos de graça sacramental, a gente está falando o seguinte: Deus pode agir por uma pregação, não sei, de repente, né? Com toda a fragilidade do Frei Vicente e Paulo, será que Deus pode chegar até vocês através da minha boca, do que eu estou falando com vocês? É possível. É possível, né? Deus pode agir através de uma pessoa que, de repente, num dia difícil, tem uma palavra certeira, adequada, e está agindo o Senhor aí. É possível, é possível. Deus pode agir através de uma boa música, com uma boa composição, com uma boa entonação, com uma boa voz, chegar até alguém é possível, né? Mas veja, quando nós falamos de uma pregação, quando nós falamos de uma palavra, quando nós falamos de uma palestra, de um livro, Deus pode chegar através de um bom livro até o meu coração. É possível, mas pode haver dúvida. Não é certeza absoluta que Deus pode estar chegando através de uma pregação, de uma palavra. Pode haver dúvida. Nos sacramentos não há dúvida. Essa é a beleza da teologia sacramental. Nos 7 sacramentos não há dúvida. Se houve sacramento, houve graça. Chegou a graça. Isso é teologia sacramental. Insisto, nos livros, nas pregações, nas músicas, nas conversas, pode chegar ao Senhor, mas pode haver dúvida. De repente não chegou. Nos sacramentos não. A gente precisa assumir isso, isso é uma das coisas mais belas que nós temos na nossa igreja, né? A teologia sacramental. Se você foi a uma missa de coração sincero,
quem presidiu essa missa estava em comunhão e celebrando em nome de Cristo, né? Houve graça. Se você sentiu ou não, é outra coisa. Se você chorou ou não, é outra coisa. Se você se emocionou ou não, é outra coisa. Mas aí não há dúvida de que chegou a graça, né? Não há dúvida. Por isso, para voltar ao batismo, se você foi batizado, você tem o Espírito Santo. Não pira, não. Você tem o Espírito Santo. Você precisa de fazer nenhum curso de reciclagem, não precisa ir a nenhuma missa de cura e libertação. Se gosta da missa de cura e libertação, seja feliz, eu gosto muito, né? Mas ninguém precisa de atestado de missa de cura e libertação para ter certeza que tem o Espírito. Não. Se você é batizado, você tem o Espírito. Tem o Espírito. Agora bem, aí a gente vai para a segunda parte, olha que beleza, então estamos caminhando para o fim, já vai parar o padre e nós vamos almoçar e ser felizes, né? Nós vamos almoçar e ser felizes, né? A gente vai almoçar e ser feliz. Agora veja, quando nós olhamos a Sagrada Escritura, né? Quando nós vamos à Sagrada Escritura, e aí a gente pode citar um monte de texto, mas se vocês quiserem olhar com atenção, eu trouxe a Bíblia, mas se vocês quiserem olhar com atenção, fixem-se, né, nesses dias no livro dos Atos dos Apóstolos. Né? O livro dos Atos dos Apóstolos é cheio dessa expressão. Né? Hoje, olha a primeira leitura de hoje. Pedro, cheio do Espírito Santo, teve coragem de ir à praça e dizer: olha, gostem vocês ou não, Cristo que vocês mataram ressuscitou. E saibam que é bom saber disso o quanto antes, que se não aceitaram, a salvação fica comprometida, né? Sendo perseguida, ameaçada e tudo isso. Né? É muito interessante quando temos lá Barnabé e a gente está Paulo, né? E quando a comunidade está enfrentando dificuldades, a comunidade diz: o Espírito Santo e nós decidimos o que fazer. Discernimos por onde ir e o que fazer. Né? O Espírito Santo está latente, ou seja, ele está à mão em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo está latente, está presente em todo momento. Há uma absoluta intimidade com esse Espírito Santo. Aí. Agora, veja bem, aqui a gente precisa olhar em duas direções. Em duas direções. A primeira, a presença do Espírito Santo, ela é garantida para nós, se queremos falar nessa linguagem, ela é garantida para nós por uma vida orante. Né? Obviamente, insisto, o sacramento nos garantiu essa presença, mas para a gente cultivar essa presença do Espírito em nós, precisa rezar, viu, gente? Isso é importante. Eu estou com 45 anos, se nota, né? 45 anos. Desses 45 eu já tenho 15 de sacerdócio. E desses 45 eu estou há quase 30 dentro da escritura religiosa, né? Porque eu fui para o convento muito cedo. Eu fui com 16 anos. Eu entrei no convento muito cedo, com 16 anos. Eu tenho 45 e tenho 30 de convento. Né? A vida religiosa, a vida conventual, me deu a oportunidade de estudar muito. Graças a Deus. Eu pude estudar muito. Depois do ensino médio, eu pude estudar, fiz faculdade de filosofia, me especializei em filosofia. Depois fiz faculdade de teologia, me especializei em teologia e depois fiz mestrado em direito canônico. Né? Pude ir para a Europa, pude ir para a Espanha, pude ir para a Itália, agora estou no Chile. Mas tem uma coisa interessante. Eu estou, não sei se vocês passaram por isso. Quem tem mais 45 aqui? Quase todo mundo. Não precisa detalhes, não precisa detalhes. Né? A gente sabe que as mulheres nunca têm mais de 40. Né? A gente sabe disso, né? As mulheres nunca têm mais de 40. Mas veja só, eu estou num período em que
graças a Deus, eu considero isso uma grande graça. Mas assim, eu estou no período, eu tive a graça de estudar, conhecer muita coisa, mas eu estou no período, numa fase em que eu estou me dando conta de que quanto mais eu vivo, quanto mais eu experimento, quanto mais eu estudo, menos certezas eu tenho. Há 10 anos atrás eu tinha solução para um meio de coisa. Hoje eu não tenho para nenhuma. A gente faz o que é possível, vê o que tem que viver, não tem solução para nada. Mas sempre as 2, 3 certezas que eu tenho na minha vida hoje. Essa é uma delas. Rezar é importante para um cristão. Não é possível pensar a fé cristã, a prática cristã honesta, correta, sem tirar do nosso tempo algo para Deus, sem dar a Deus algo do nosso tempo, né? Não é possível. Então, vamos ter presente isso, né? Nós temos, estamos todos cheios do Espírito Santo, mas por assim dizer, eu estou com medo danado de usar essa expressão, eu não consigo você usar essa expressão, mas vamos usar. Se não é adequado, por favor, me perdoe, viu? Por favor, me perdoe. Nós digamos assim, para manter o Espírito Santo calibrado, me entende quando eu digo essa palavra? Para manter o Espírito Santo, eu estou seguro do meu português, para manter o Espírito Santo calibrado, precisa rezar. Rezar. E aqui a gente precisa ficar atento. Nós temos um equívoco muito grande com relação à oração. Nós insistimos com a ideia de que rezar bem é rezar muito. Isso é um equívoco. Isso é um grande equívoco. Rezar bem nada tem a ver com rezar muito. Né? Certamente, se um dia eu tem mais tempo, se tem tempo para rezar 1 hora todo dia, pelo amor de Deus, sim, reze. É uma coisa boníssima. Te vai fazer muito bem quem está ao seu redor também. Mas rezar bem nada tem a ver com o tempo. Rezar bem significa manter uma constância. E a melhor oração será sempre a que brota da sinceridade do nosso coração. Essa sempre será a melhor oração. A que brota da sinceridade do nosso coração. E aqui a gente precisa ficar muito atento, porque vocês devem sempre desconfiar de receitas de oração. Se tiver alguém por aí, porque tem uma moçada por aí fazendo isso, né? Dentro e fora da igreja católica. Para você rezar, você tem que rezar desse jeito. Né? Você tem que fazer essa novena, você tem que fazer assim. Né? E eu nunca digo. Não existe receita pronta. Desconfie sempre de receitas prontas. Por uma razão muito simples. Nós rezamos a nossa vida. Então, quando eu rezo eu. Vicente Paulo, 45 anos, padre, trinitário, com a minha história, com as minhas emoções, com os meus desejos, com os meus sonhos, com os meus traumas, eu rezo isso. E eu não posso dizer a você como rezar, porque você vai rezar a sua vida, né? Com o Vicentinho, com o membro da Sociedade São Vicente de Paulo, com a sua história, com as suas emoções, com os seus desejos, com os seus sentimentos e por aí vai. Mas em todo caso, isso tudo para dizer: temos o Espírito Santo sempre. Se queremos manter o calibrado, tem um pouco de pudor dessa palavra, mas se queremos manter o calibrado, reze. O espaço eficaz de manter o Espírito Santo é a oração. Reza. Com a garantia dos sacramentos. Reza. Agora, a outra coisa, a outra direção, olha que beleza, está terminando. A outra, olha, eu só preciso aqui para dizer a vocês, ó, no papel escrito. A outra direção que a gente precisa ficar atento é o seguinte: na Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento e nos Evangelhos, a presença do Espírito Santo ela é sempre corroborada
existe essa palavra, né? Corroborada, né? Ela é sempre garantida, corroborada pela prática da misericórdia. Né? Um sinal da presença, um sinal de que está agindo o Espírito Santo é a prática da misericórdia. Né? Se está havendo misericórdia, ou seja, se está havendo caridade, se se está fazendo bem, é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Por um lado, né? Tem muito que já vou dizer daqui a pouco e vou terminar com vocês. Mas na Sagrada Escritura, a prática da misericórdia, a capacidade de olhar o seu semelhante com compaixão, com empatia, com misericórdia, é sinal da presença do Espírito. Né? É por isso que lá nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, se cria um problema muito grande quando alguém, ao invés de dar o dinheiro para a comunidade socorrer os pobres, guarda para si e foge. Né? E aí cria um escândalo tremendo. Por quê? Vejam, a misericórdia foi esquecida. Né? Foi esquecida. É por isso também que lá nos Atos dos Apóstolos também, em algum momento, quando se torna um problema, porque os apóstolos tinham que pregar, mas tinham também que servir aos pobres, então a comunidade se reúne, não tem que dar um jeito nisso. Porque se nós deixarmos de servir os pobres, a nossa fé, a nossa igreja, a nossa existência está comprometida. Se esquecermos os pobres, a nossa fé está comprometida. Vamos deixar de ter crédito na praça. Ninguém vai acreditar em nós mais, se a gente não estiver olhando pelos pobres. Né? Então, esse enchermos do Espírito Santo para melhor servir é esse caminho. Né? A garantia sacramental, insisto, se você é batizado, você está cheio do Espírito Santo. Não se preocupe, se você não chorou na missa, se você não fez a novena de não sei o quê, pode ficar tranquilo. E se o padre que você foi não era lá muito carismático, tranquilo, tem o Espírito Santo aí, não tem medo. Né? Agora, manter esse espírito, digamos, calibrado é uma boa vida orante. Agora, e aí tem o caminho, né? Para eu ter certeza de que esse espírito orante, esse Espírito Santo está atuando em mim, eu preciso olhar se estou praticando a misericórdia. Né? Vocês querem? Eu falei que você deve dar receita, olha tanto, né? Mas por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu gosto desse critério. Se você quiser saber se está no Espírito de Deus, no Espírito Santo, olhe a última semana da sua vida. A última semana, não precisa olhar mais do que isso. Não agora, vamos fazer isso agora não, viu? Faz isso depois. Né? Como eu estou dizendo, agora a gente vai almoçar, vai ser feliz, depois a gente vai para casa, vai dormir, porque a gente merece dormir um pouquinho hoje, né? Porque amanhã a vida retoma dura. Mas se você quiser, sempre que houver alguma dúvida, se você quiser ter um parâmetro, né? Observe a última semana. Na última semana, quantas vezes eu fui misericordioso? A última semana, desde o último domingo, deixa eu ver, foi um pouco puxado agora. Desde o último domingo, quantas vezes eu fui misericordioso? Na última semana, quantas vezes eu senti compaixão? Eu me sensibilizei com a dor de alguém ao meu redor. Pode ter certeza, se na última semana, ao menos uma vez, você foi compassivo, pode dormir em paz. O Espírito está contigo. Obviamente, se não foi, põe a barba de molho. Viu? Se na última semana, nenhuma vez você sentiu compaixão, né? Não tem regra de São Vicente de Paulo que dá jeito. Pode saber a regra da Sociedade São Vicente de Paulo, de cor,
pode saber a vida de Frederico Zanano detalhadamente, pode ter comungar, pode ter conversado e tudo, mas se não houve nenhuma compaixão na última semana, amor. Esse é um bom critério para saber da presença do Espírito. Viu? Da presença do Espírito. Na última semana, quantas vezes eu senti compaixão? Quantas vezes eu fui misericordioso na última semana? Agora, e aqui realmente tem um outro sinal evidente da presença do Espírito entre nós, é a capacidade da concórdia. Não tenho dúvida, um ambiente, uma família, uma paróquia, uma comunidade, o que for, onde só há discórdia, onde a gente não consegue em nenhum momento dialogar, pode ter certeza, aí não está o Espírito Santo. E nem precisa dizer que o Espírito está aí, né? Nem precisa dizer, Deus me livre, nem precisa dizer. Mas isso é muito importante, viu? A concórdia, a capacidade de dialogar, a capacidade de entender-se é um sinal evidente da presença do Espírito. E insisto, o contrário também. A incapacidade de aceitar o diferente, a incapacidade de aceitar o obrigado, a incapacidade de dialogar, de pôr-se de acordo, é sinal do Espírito maligno. E aqui, de fato, terminando, né? Porque nós estamos com o avanço das igrejas pentecostais, né? E com os exorcismos viraram um show, né? É um show, né? Isso que a gente vê aí na televisão, né? Aquela coisa, às vezes até, eu gosto muito, mas assim, às vezes até engraçado, né? Porque eles entrevistam o demônio. Eu acho assim, não tem dúvida, né? Porque eu nunca me atreveria, eu não quero conversa nenhuma com o demônio. Você vai embora, não tenho nada para falar com você, não tenho nada para conversar contigo, né? Volte para o seu, bate reto, né? Com a oração de São Bento. Mas veja, isso foi um problema para nós, porque isso criou uma má compreensão, né? Insisto, o maior sinal da ausência do Espírito Santo e presença do Espírito do maligno é a incapacidade de dialogar, de concordar, de pôr-se de acordo, né? E atenção, dialogar, concordar, dialogar não significa estar de acordo, não. Dialogar é isso, olha, você fala, eu te escuto. Eu falo, você me escuta. É possível chegar a um acordo? Quase sempre é. Mas às vezes não. De repente não é possível. Não tem como a gente entrar num acordo. Mas eu continuo te querendo, te respeitando. Eu não estou de acordo com você. Mas eu continuo te querendo, te respeitando. Você não se tornou meu inimigo porque pensa diferente de mim. Isso é a presença do Espírito. Isso é a presença do Espírito. Né? Insisto, não é estar de acordo, não é pensar igual, mas é a capacidade de amar-se, de querer-se, de respeitar-se dentro das nossas diferenças. Né? Dentro das nossas diferenças. Amém. Amém.